Paz do Senhor, a graça esteja com todos. Eu venho esta noite aqui, irmãos, falar acerca de um assunto, muito sério, acerca de dois assuntos. Que nós vamos ver o casamento e o adultério. Então, nós vamos ver, irmão, que a primeira pergunta que me fizeram foi se existe casal perfeito. Automaticamente respondi que não. Gênesis capítulo 2, versículo 7, criou Deus o homem do pó da terra e da sua costela trouxe a mulher para Adão, e ambos se tornaram uma carne só. Ali existia amor verdadeiro, compreensão, carinho, afeto, respeito, fidelidade. Ali não existia nada que iria abalar um relacionamento. Por quê? Porque não existia pecado, ali era puro, perfeito. A perfeição do casamento existiu quando Adão e Eva foram criados por Deus. Então, me perguntaram se existe hoje. Hoje, no século XXI, não existe casal perfeito. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que quando o pecado ele entra na raça humana, ele entra em infidelidade, o homicídio, o adultério, todas as práticas que não prestam, entrou quando o pecado adentrou na raça humana. Então, nós vamos ver no Decálogo, irmão, Êxodo capítulo 20, o 7º mandamento é não adulterarás. Nós fomos comentar, irmão, acerca do adultério um pouquinho para os irmãos. Nós vamos ver o que é a história de um simples rapaz chamado Davi. Nós vamos ver que Davi, ele observou a Betseba, do terraço, e ali Betseba era casada, mas Davi não resistiu, acabou mantendo relação com aquela mulher, sabendo que ela era casada. O profeta Natã vai vir até Davi, vai repreender ele, a espada não apartará da tua casa. Então, o adultério ele é um crime de onda, irmão, como se fosse um latrocínio na nossa lei civil aqui que nós vivemos. Então, a espada não se apartou da casa de Davi. Um filho tenta estuprar a filha, um filho mata o filho tenta matar o próprio pai para tomar o trono. Então, a pergunta é, o adultério tem perdão? Eu vou responder para os irmãos. Mas a questão, não se sabe o que é cicatrizes. O provérbio vai dizer que o opróbrio nunca se apagará. O que é isso? É o que o profeta Natã falou. A espada não se apartará da tua casa. É o opróbrio, a cicatriz que você vai carregar pelo adultério vai ser para a eternidade da sua vida. Então nós vamos ver, irmão, em Mateus capítulo 19 vai falar que Jesus ali pega uma mulher que o povo queria apedrejar ela, uma mulher adúltera. Então Jesus entrou, intercedeu, perguntou se eles não tinham pecado, era para eles atirarem as pedras. Então quando Jesus olhou do lado não tinha mais ninguém. Então Jesus falou para aquela mulher, se ninguém te condenou, quem sou eu para te condenar? Vai, não faça mais. Então nós vamos ver em Coríntios também, irmão, que capítulo 6, versículo 10 vai falar que Paulo vai apresentar uma lista de alguns pecados, irmãos. Paulo vai apresentar o não erreis, os devassos, os idólatros, os afeminados, os adúlteros. Então Paulo vai falar ali acerca de uma lista de pecados, a qual nós fomos ver, o adultério faz parte. Fala que não herdarão o reino de Deus, irmãos. Eu vou concluir depois no versículo 11 para nós entendermos essa história, para nós entender. Então, os fariseus, eles vão tentar pegar Jesus no capítulo 19 de Mateus. Então, ali vai falar, mas Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus vai dizer, pela dureza do coração. Aí eles vai perguntar se é lícito repudiar sua esposa por qualquer coisa. Jesus vai dizer que não é lícito. Tem muita gente, que ela casa hoje, amanhã quer separar. Casou hoje, teve um filho, a mulher engolou, quer separar. A mulher passou por um processo difícil na sua vida, de saúde, o homem quer separar. Assim, vice versa, tanto para o homem quanto para a mulher, irmãos. Então, o meu conselho é analisa bem a pessoa que você vai escolher para viver o resto da sua vida ao seu lado. Analisa bem o seu cônjuge para ver se realmente pertence
Deus. Então é isso. Então ali todas aquelas pessoas que estavam com a pedra na mão sumiram. Jesus falou: te perdoo, vai, não faça novamente. Nós vamos ver 1 Coríntios capítulo 9, versículo 10, vai dizer bem assim: Paulo ele vai apresentar uma lista de pecados, né, a qual já citei para os irmãos, e um desses pecados é o adultério, né? Só que no versículo 11 Paulo vai dizer bem assim: e vocês foram justificados, foram lavados pelo Espírito do nosso Deus. Irmão, a igreja de Coríntios, eles pensavam, né, algumas pessoas estavam doutrinando eles da forma errada. Então eles pensavam que se eles continuassem naquela prática do adultério, os afeminados, os roubadores, tal, eles não perderiam sua salvação. Então Paulo vai escrever essa carta para mostrar que eles sim perderiam a sua salvação se eles continuassem nessa prática. Eles iam perder a sua salvação. Então Jesus, irmão, ele deu um amparo para você largar o seu marido ou a mulher, largar, né, um dos dois, vice-versa. No caso da traição. E em Coríntios também Paulo vai dizer bem assim, que o marido é ligado na lei com a sua mulher enquanto viver. Os dois estão ligados, mas se um ou outro vir falecer, estão livres da lei e pode se tornar a casar novamente. Então nós vamos ver no versículo 11 que Paulo está dizendo que Jesus perdoa sim o adultério. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, irmão, interpretar ela de forma literária, irmão. Ler o versículo, parar, ler o capítulo e entender. A pessoa pega o versículo isolado e apresenta os pecados e fala que os adultos não vão entrar no reino dos céus, irmão. Realmente os adúlteros ficarão fora do reino dos céus. Sim, aqueles que continuarem nessa prática. Mas se você largar essa prática, Deus, ele está de braços abertos para te acolher e te perdoar. A misericórdia de Deus vai muito além. Agora o pecado que ele não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então vou dar algumas dicas para você que quer se casar, irmãos, né? Precisamos conhecer os papéis do eu, irmão. Você precisa conhecer quem é você realmente. Você tem uma história. Irmão, você que tem o seu cônjuge, aí você que é casado com a sua esposa, irmão, quero dizer para você, preste atenção nas minhas palavras. Brigar, gritar, impor ideias, irmãos, nem de longe significa ser um eu maduro, mas sim um eu frágil. Porque existe um ditado, não é Bíblia, mas é ditado, que uma palavra mal colocada, ela dói mais do que um tapa no seu rosto. Já passei por essa experiência, sim, isso é verdade. Uma palavra mal colocada, ela pode penetrar e machucar o coração. Então nós que somos cristãos, nós temos que saber as palavras que nós direcionamos, principalmente para a pessoa que é o seu cônjuge, que vai morar junto com você. Porque você pode estar passando uma fase de estresse, a mulher tem TPM, a mulher ela passou o dia inteiro trabalhando, a mulher recebeu uma notícia péssima, né? A mulher entrou em enfermidade.
E através disso, ela vai fazer o quê? O seu psicológico vai ficar abalado, ela vai se estressar e muitas das vezes ela vai lançar palavras ao vento, né? Falar igual Deus falou para Jó, você lança palavras ao vento sem sabedoria. Então nós temos que saber as palavras, irmãos. Você que é cristão, você tem que saber a palavra que sai da sua boca, porque a palavra ela penetra, ela tem poder para abençoar e para maldizer. Então primeiro, quando você estiver dessa forma, não se eu falo isso só com o seu cônjuge, com o seu parceiro de relacionamento, mas com as pessoas de fora também. Você tem que saber falar, dialogar. Simples palavra machuca o coração de pessoas. Então, se você realmente tem um eu forte, o que você tem que fazer nessa situação? Vou te aconselhar. Você vai aquietar a sua ansiedade, relaxar o seu psicológico. Você vai estudar mais você. Você vai estudar quem é você. Você vai procurar essa hora se os erros não estão em você, irmão. Se os erros não estão em você. Porque muitas das vezes pensamos que está no nosso parceiro, mas muitas das vezes está em nós o erro. Por que, irmão? Gritar. O que é gritar? Falar em tom alto, voz alta, irmão. Isso não é sinônimo que você vai conseguir respeito. Porque quando você aumenta o seu tom, significa que você está irado. E se você está irado, vai sair palavras jogadas ao vento. E palavras assim, jogadas ao vento, sem sabedoria, ela penetra dentro do coração e machuca as pessoas. Então, meu conselho é esse: analisa primeiro você, antes de você querer julgar a pessoa que está do teu lado. Toda mulher, irmão, ela deseja ter um relacionamento saudável, fundamentado no amor, na inteligência, no elogio, no apoio, no diálogo, tranquilidade, generosidade, investimento, sonhos, reconhecimento de erros. Então, irmão, quando você casar com a sua esposa que Deus preparou para você, você que já é casado, né, você tem que entender tudo isso, que um relacionamento é feito de apoio, né? Se a sua mulher tem planos, né, em primeiro lugar vocês orem a Deus e em segundo você apoia ela. Vamos orar, orou, Deus confirmou, então eu vou apoiar a minha esposa. Então um relacionamento é feito disso, né? Amor, carinho, compreensão. A mulher gosta de se sentir incluída. Como assim? Se você tem um jantar em família, você chama ela para ir junto. Se você tem um passeio num parque, você chama ela para ir junto. Se você vai numa pousada, você chama ela para ir junto. Porque a mulher, ela gosta de se sentir amada, irmão. Ela gosta de se sentir desejada. Então você vai acordar o dia, você vai elogiar ela. Amor, como você está diferente hoje, você está linda, você está mudada, sua face, o seu sorriso, você ficou maravilhosa com essa roupa. Então toda mulher gosta disso, irmão. Na real, não existe casal perfeito, a não ser que esteja separados. Como assim separado? Eu estou morando aqui, minha mulher mora lá nos Estados Unidos, irmão. Por quê? Vou explicar para você, irmão. Se nós residimos dentro de uma residência, na mesma casa, duas naturezas diferentes, uma hora elas vão se chocar, irmãos. Elas vão se chocar. Existe casais perfeitos, século XXI? Existe. Filme de ficção e desenho, só. Fora isso, não existe.
Então nós temos que saber o que, irmão? A mulher, quando ela é inteligente, irmão, ela deve entender que as suas crises de dificuldade bem trabalhada, em vez de destruir a relação, pode temperá-la e enriquecê-la, né? Dependendo das crises, das situações que você passa, os estresses, tudo igual eu falei, de vez isso abalar e afetar a sua relação, você vai procurar o quê? Trabalhar isso, irmão. Você vai trabalhar isso em você. Por isso que eu falei lá atrás, analisa primeiro você. Então isso tem que ser trabalhado. Porque na verdade, irmão, se isso não for trabalhado, isso pode tornar insuportável. Irmão, toda mulher gosta de se sentir amada, incluída, admirada, lembrada, tocada. Muitas das vezes, irmão, simples palavras nos emocionam ou nos machucam. Por isso que eu estou falando que nós temos que saber a direção das nossas palavras. Pequenos olhares podem nos encantar, mas como também pode decepcionar, irmão. Um beijo pode ter mais impacto do que um prêmio de aumento de salário, irmão. Eu aposto em você, não desista, conte comigo, você poderá superar. Pequenas frases ditas em tempos de angústia podem fazer uma grande diferença, irmão. Mudar rota. O que um casal ele tem que fazer, irmão? Está sempre renovando o seu dia, os seus afazeres, os seus compromissos. Renova tudo. Porque uma rotina só dentro de um relacionamento, ela se torna fadigante. É a mesma coisa de você trabalhar todos os dias, de segunda a sexta ou a sábado. Torna-se fadigante. Então é isso. Eu quero deixar para os irmãos esta mensagem. Eu espero que sirva para muitas e muitas pessoas que estão desse outro lado. Deixe o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e fiquem todos com a graça de Deus.